Vamos entrar agora na pauta 1, porque nós falamos no começo do programa como um destaque que o presidente Lula afirmou na madrugada de hoje que pretende disputar um quarto mandato à presidência da República. A declaração foi feita durante discurso ao lado do presidente da Indonésia em visita de Estado ao Palácio Merdeka. Oh, que nome! Merdeka, em Jacarta. Vamos ouvir a fala do presidente falando na Merdeka. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições. Bom, meu pai toma Vitae 71, tem 88 anos e vai dançando. Eu não sei se o Lula também toma Vitae 71, mas que merdeca, né, André? Que merdeca. Pô, já não, é difícil. E assim, não vale dizer, né? Ele está com 80, então ele vai ter 81 no ano que vem e um mandato de 4 anos. Então ele vai ter 85. E não é um negócio que o cara vai ficar com o pé para cima na rede, né? Porque você se tornar presidente do país, pô, é um negócio difícil, demanda energia. Então, é aquilo, né? Como dizem, qualquer vaso ruim não quebra. É isso. Mas você acha que tem chance de ganhar, Marcelo? Infelizmente, teremos o presidente Lula como nosso presidente na próxima eleição. E eu falo isso em função de toda a conjuntura política que o Brasil está vivendo. E Tarcísio não deve ser o candidato, deve inclusive ficar com o governo do Estado de São Paulo, senão a gente tem a chance de perder 2 postos importantes, da presidente da República e do governo de São Paulo. Então, infelizmente, o Brasil hoje está caminhando para uma ditadura. Mas isso aí é uma análise ou uma praga? Não, isso é uma análise. Isso é uma análise quando a gente vai no Congresso, infelizmente, doutor Marcelo, quando a gente vai no Congresso e conversa com senadores, conversa com deputados e ouve o que eles têm a dizer, a gente percebe que eles tomaram o poder. E eles tomaram o poder basicamente patrocinados pelo sistema. E o sistema é o sistema do eixo dos nossos aliados internacionais, que hoje já estão bem claros, que não é os Estados Unidos, não é a Europa. Nós temos como aliados aí governos como a China, governos como o Irã, e esses governos não têm a intenção de deixar o Brasil nas mãos do Ocidente. Cada vez mais a influência será nefasta e temos que continuar lutando. Hoje a força do Brasil não está na política, está em nós, em você, que faz o Brasil ser grande como ele é. Professor Suano, eu imagino, o Lula já afirma ser candidato. Muitos da esquerda devem ter sido pegos por surpresa, né? Porque Haddad estava aí esperando, será que vou, será que não vou, será que vou, será que não vou? Tinha, não me lembro se... o Alckmin? Rui Costa, o Alckmin. Não, o Alckmin não vai ser da esquerda, assim, candidato formal da esquerda, eu acho que vai ser difícil. Mas a Gleisi Hoffmann também estava aí tentando ver de que maneira... O próprio Gino, me parece que talvez não para 26, mas para o 30, eu não sei se não seria o candidato. É por falta de opções de candidatos ou é porque o Lula quer mesmo continuar tendo controle do que quer que seja que tenha? É que eles acertaram numa estratégia e erraram no conteúdo geral. Qual foi a estratégia deles? Precisavam de uma liderança carismática que pudesse juntar um segmento da população que observava ou sentia neles a possibilidade de uma mudança da perspectiva deles, é o que eles queriam. E a mudança da perspectiva deles seria apenas colocar gente nova na mesma máquina, e a máquina fazendo a mesma porcaria que faz. Isso aí, eles acertaram. O grande problema é que a grande personagem disso tudo nunca foi o Lula, era o José Dirceu. E o José Dirceu foi pego de calça curta e foi afastado, defenestrado ao longo do processo. Porque o Dirceu, eu lembro que o Dirceu chegava a momentos que ele dizia, no meu governo,
quando ele era chefe da Casa Civil. E por que ele dizia isso? Porque ele sabia que quem mandava no país era ele. E você tinha dois duques no Brasil. Um era o Marco Aurélio Garcia nas relações exteriores e o outro era o Zé Dirceu na política interna. Esse foi o problema. Aí o Zé Dirceu sumiu. Qual é a grande questão? O modelo de dominação do Lula é um modelo de dominação carismática. Apesar de ele saber que ele não tem mais carisma nenhum, porque as redes sociais revelaram a sua mentira, que ele é um mentiroso compulsivo. Ele tem até um termo para isso, talvez seja uma doença, é mitomania. O cara que mente e acredita na própria mentira. Às vezes dá essa sensação. E ele não tem, além dele não ter uma capacidade mais de ser um indivíduo com carisma para regimentar, ele não produziu herdeiros, porque a próprio modelo de dominação carismática não permite um herdeiro que possa ser tão carismático quanto ele. E olha como ele já fez esse movimento. A gente se perguntou aqui, em determinados momentos, o que ele quis fazer com o Boulos. A sensação que eu tenho é que ele quis, e eu acho que foi o Marcília que chegou a falar isso, colocar o Boulos ali para que o Boulos não faça nada, porque ele está olhando um possível herdeiro de 2030 e não 2026. Coloca na geladeira, deixa lá congelado para virar um sorvete, depois a gente derrete, coloca no micro-ondas e ele sai como candidato. Por quê? Porque ele tem medo de um cara como o Flávio Dino. Ele tentou anular o Flávio Dino colocando o STF. Mas o Flávio Dino é muito perigoso para ele. Porque o Flávio Dino ele vem com aquela mesma verve do comunista carismático que vai turbinar o sistema para permanecer no poder ad eterno. O Lula tem medo disso. Por isso que ele está botando o Boulos ali. Agora, se o Boulos virar um sorvete, ele tem que tomar cuidado com o Dino. Mas o Boulos, na Secretaria-Geral da República, é um problema também, porque vai ter dinheiro para colocar um monte de agrupações sociais na rua. Como ele falou, na rua invadindo ou na rua se manifestando? Mas só uma coisa, mais detalhe, ele vai ter dinheiro, mas eu não descarto a possibilidade de ter ocorrido um pacto para que o Boulos aceite 2030 e não 2026. Eu não descarto isso. Eu acho que o Lula não se programa para o... isso a gente vê, aliás, isso a gente vê até em empresas familiares, né? É muito comum que não haja uma preparação da sucessão. Né? A pessoa se coloca tão poderosa, etc., que ela não enxerga o mundo sem ela. Ou não quer conversar sobre isso. E o resultado é que depois que a pessoa vai embora, há uma destruição completa da estrutura, e me parece que vai ser isso. O mundo pós-Lula, para a esquerda, vai ser muito difícil. Mas o Boulos, só complementando, a estratégia do Lula com o Boulos é que o Boulos seja o candidato para o governo do Estado de São Paulo. Ele já tem mais de 40% das opções, foi o segundo deputado mais votado aqui no Estado e no Brasil. Então, Boulos vem para a candidatura de governador ao Estado de São Paulo. Mas você acha que isso é em 2026? Agora. Mas e por que ele aceitou agora, tendo que sair em abril, então, do Ministério, para ter mais visibilidade? Visibilidade. A visibilidade é sempre o mais importante e o suporte. Aquele que é vassalo, como, por exemplo, o ministro Haddad, que já aceitou tantas missões estapafúrdias, geralmente ganha mais suporte.